Para gravar. Maravilha, maravilha, maravilha. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Luciano Gouveia, sou imperial dessa empresa fantástica chamada Atlântica Natural. Eu já tenho uma estrada dentro desse mercado. Antes de conhecer esse mercado, eu era militar, mas antes de ser militar, eu trabalhei de tudo um pouco na minha vida. Fui vendedor de colé, mas depois já fui sapateiro, já fui açougueiro, trabalhei em bar, fiz um monte de coisa. Depois eu virei militar e foi ali que eu conheci esse mercado e foi a melhor decisão da minha vida. E no processo, tá? Até hoje aí eu pude me especializar em algumas coisas e principalmente na indústria da mentalidade. Ok? Então, além de ser coach, eu também sou PNL, que é programador neurolinguístico. E nós vamos falar um pouquinho de cérebro, de entender. Eu vou falar de uma linguagem bem fácil de se entender, uma linguagem para que todos consigam compreender como funciona essa massa cefálica que está aqui dentro e o poder que ela tem de transformar a sua vida. Maravilha? Bom, vamos lá. Para você. Opa, opa. O que está passando? Não tem problema. Eu acho que eu acho. Agora sim. Vamos lá? Bom, então aqui, ó, cérebro. Beleza? Vamos entender o que é isso, né? Qual é a função básica do cérebro? A função básica, né? Como memória, inteligência, raciocínio, linguagem, comportamento, razão. Então, o cérebro, basicamente, foi criado para isso, né? Então, ou seja, como ele está 24 horas trabalhando por dia, então, mesmo a gente dormindo, nosso cérebro não para de trabalhar, né? Na verdade, a gente tem uma indústria dentro do nosso corpo, tá? Então, o que ele faz? Ele envia funções para a nossa sobrevivência. Mesmo estando dormindo, a gente está ali, ele envia funções para que nosso corpo funcione, ok? Bom, toda vez que para economizar a energia, porque ele gasta muita energia, imagina só uma máquina que funciona 24 horas por dia, e para ele economizar energia, ele começa a padronizar algumas funções, automatizar. Não, porque senão ele ia entrar em circuito, na verdade. Hoje em dia, a gente tem muitas informações, a gente já não aguenta ver um vídeo rápido, um treinamento. Tem gente assistindo treinamento agora, mas já está no WhatsApp, né? Porque quer pegar informação. Tem gente que está assistindo televisão, já quer. Então, as pessoas estão nessa ansiedade. Bom, e aí o cérebro dá um bug às vezes também. Bom, então, para isso, para que o cérebro não gaste tanta energia, ele começa a padronizar, que a gente dá o nome de hábitos. Repetem comigo essa palavra, hábitos, ok? Então, tá aqui. O que são hábitos? Repetidores que não precisa pensar muito, né? O cérebro gasta pouca energia. A gente pode dar alguns padrões aqui práticos, né? Quando você acorda e vai escovar dente, às vezes você está pensando em outra coisa e está no automático, ali escovando dente. Mas vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você escova dente com a mão direita e amanhã você pegue, daqui a pouquinho, né? Você pega antes de dormir com a mão esquerda e começa a escovar dente. O que seu cérebro faz? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Seu cérebro começa a pensar, porque aquilo não é natural. Ele já criou o hábito de escovar com a mão direita, ou vice-versa. Assim, quando você está dirigindo, tá? Se você já tem o hábito de dirigir, você está ali passando a marcha, você não sabe nem qual ideia você está passando a marcha, ou está pisando na embreagem, por quê? Porque já está no dia a dia, já criou um hábito aquilo. E muitas outras funções do nosso dia a dia, o nosso cérebro tenta criar hábito justamente para economizar essa energia e gastar em outros sentidos, ok? Bom, com tudo isso, tá? Quando tem algo diferente no nosso cérebro, no nosso dia a dia, o cérebro não conhece essa nova prática, essa nova função, e ele vai gastar mais energia. Ele vai dizer, opa, calma aí. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você não sabe pilotar uma moto. Tá? Você vai pilotar, o seu cérebro fala, opa, o que está acontecendo aqui? Ele nunca pilotou moto, e aí teu cérebro vai ficar mais atento, vai ficar mais ativo, tá? Vai gastar mais energia, porque é algo que ele desconhece naquele momento. Perfeito isso? Então, por isso é tão difícil largar um hábito antigo e fazer um novo hábito. Isso é normal.
Por quê? Porque ele está acostumado. E isso não é só o nosso cérebro. Nós somos conectados no campo magnético de energia. A gente dá o nome também de frequência. Se você tem um hábito de estudar, você vai estudar. Você está estudando. Se você não tem hábito nenhum de leitura, e você começa a ler, vamos supor que você não tenha hábito de leitura. Você vai lá e começa a ler. O que o seu cérebro faz? Opa, tem algo novo aqui que eu não conheço. Então, ele vai fazer de tudo para que você retorne o hábito antigo. Por quê? Porque ele já está acostumado, ele está padronizado. Então, ele vai emitir situações para que você largue esse novo hábito. E aí, geralmente, quando você, vou dar um exemplo da leitura, você começa a fazer o quê? Te dá sono, te dá moleza, porque ele quer te jogar novamente para um hábito que ele já está acostumado. E assim também é nosso campo energético. Quando você está em uma situação que não é da frequência que o seu corpo está acostumado, o campo energético, tá? Ele começa a entender o seguinte, pô, tem algo diferente, eu não estou acostumado com esse ambiente. Então, se você, você escuta uma música e você vai escutar uma outra música, é um outro campo energético, seja por mal ou por bem. Então, esse campo energético que você já está adaptado, seu corpo está acostumado, tudo está acostumado, ele tenta te jogar para o campo energético que ele já está adaptado, aquele hábito que você tem antigo. Maravilha? E aí a pergunta é: você está disposto a romper isso? Aí você rompe. Então, se você quer mudar de vida, você precisa romper hábitos, tá? Não adianta, eu quero pô, perder a barriga, eu preciso ir para academia. Então, quando você começa a ir para academia, te dá o quê? Te dá fraqueza, te dá moleza, e começa a acontecer situações para que você não vai, isso é natural. Então, você vai ter que romper isso, até criar hábitos. Então, se você não está acostumado a ler, tá? E aí vai te dar sono, te dar moleza, etc. Aí você começa a querer romper isso, vai lá e rompe isso, o teu cérebro começa a acostumar. Então ele começa a criar novas funções neurais. E é como se fosse um caminho novo, tá? Então você imagina o seguinte, vamos supor que você não gosta de ler, uma suposição de leitura. Você não gosta de ler. Então ele já criou um hábito que não tem leitura. Quando você começa a ler, ele começa a criar um caminho novo. Pô, tem algo novo aqui. Só que esse caminho aqui é um caminho que ele já percorria rápido. Não leitura, não leitura. E aí, como tem um novo caminho a ser traçado, ele fala assim, pô, isso aqui é estranho. Então, ele tenta te jogar para o caminho que ele já está adaptado. Para aquele caminho que você já faz no dia a dia. Só que conforme você vai quebrando essa barreira, tá? Esse caminho vai ficando mais fácil para ele. E esse caminho aqui vai se fechando. E aí, daqui a pouco, você começa a criar esse hábito de leitura. E daqui a pouco, você não quer mais parar de ler. Assim é uma academia, assim é ir para a igreja, assim é uma cadeira de sucesso. Assim é rompimento de hábitos. Desde que você que já tem hábito de ficar só mexendo no celular, vira um hábito. Vendo vídeo. Quando você vê, já está 3 horas. E é muito difícil largar esse hábito. Aí, se você largar esse hábito e começar a ver treinamento do Luciano Gouveia, aí no primeiro momento, aqui está mais gostoso. Por quê? Porque o seu cérebro criou esse hábito. Aí você tem que romper isso para que possa criar novas conexões. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos lá. Bom, e aí, gente, para você ter uma transformação de vida, ter uma mudança de vida, não tem jeito. Você precisa elaborar um plano de ação, que é a preparação. Quem quer mudar de vida aí, gente? Literalmente mudar de vida, digita eu aqui. Só quem quer realmente ter uma transformação de vida. Você precisa mudar. O Einstein já falava, né? Uma vez sua mente expandida, nunca mais ela retrocede o tamanho original. E isso é fato. Existem alguns jargões que é pura verdade. O primeiro jargão é aquele que fala uma vez sua mente expandida, ela nunca mais retrocede o tamanho original. E isso é uma verdade. Sua mente começa a se expandir de uma maneira que nunca mais você quer ter aquela vida anterior. Você vê muito isso em empresários. De repente o cara quebrou, ele era bem sucedido e quebrou. Qual a possibilidade desse cara voltar a ser empregado? É mínima possível, quase zero. Ele não consegue voltar a ser empregado.
Ele dá a volta ali, dá a volta. Quando você menos espera, esse cara, ele montou novamente outro negócio e daqui a pouco está prosperando de novo. Quem conhece alguns aqui? Por quê? Porque a mente dele já expandiu de uma forma que ele não consegue retroceder. Maravilha? Por quê? Porque o campo magnético dele, a frequência que ele vive já é outra. Ele não consegue mais viver com o salário mínimo. Ele começa a criar outras dimensões, ok? Bom, então você precisa preparar, entrar em ação e, claro, mexer com resultados. Para isso, a gente vai preparar o teu cérebro para que realmente a gente cuide bem dele e dentro dessa máquina e como realmente fazer a sua máquina, isso aqui, levar você ao sucesso. Maravilha? Então, primeiro, o exercício físico. A atividade física é muito importante, independente de qual atividade física, desde uma caminhada, uma natação, trabalhar com atividade física para que o seu cérebro possa produzir hormônios que realmente vai fazer o seu cérebro trabalhar melhor, com um raciocínio mais rápido. Alimentação, suplementação e ambiente. Você mudou isso aqui, você muda a sua vida. Mudou isso aqui, muda a sua vida. Mudou isso aqui, muda a sua vida. Mudou isso aqui, muda a sua vida. Maravilha? Então, durante o exercício, tá? O cérebro produz muito neurotransmissores como endorfina, dopamina, serotonina, que são transmissores conhecidos como hormônio da felicidade. Então, quando você está numa atividade física, pode até estar desconfortável naquele momento ali, de dor, de corrida, alguma coisa, mas minutos depois, começa a te dar prazer. Vou dar um exemplo aqui. Dificilmente você vai pegar uma pessoa que às vezes você estava cansado ali, com uma preguiça de ir para academia, alguma coisa, e aí você rompeu, sei lá, cara, eu vou assim mesmo. Dificilmente você fala assim, cara, me arrependi de não ter ido para academia. Geralmente você faz o quê? Pô, ainda bem que eu fui para academia. Por quê? Porque começa a liberar uma quantidade gigante de neurotransmissores, que são hormônios, tá? Que te traz sensação de prazer. Maravilha? Então, por isso que a atividade física é tão importante. Então, quando liberado esses hormônios, provoca uma sensação de quê? De prazer, satisfação, aumenta a motivação. O engraçado é que a atividade física, ela começa a ser uma cadeia de coisas. Você começa a fazer atividade física, começa a querer se alimentar melhor, você começa a querer se suplementar. Então, começa a ter uma cadeia sucessora de coisas boas. Maravilha? Segundo, que é a suplementação. Sem suplementação, meu amigo, hoje em dia, a comida hoje em dia é cada vez mais pobre, cada vez mais doente, cada vez mais industrializada, cada vez mais processada. Não tem jeito. Mais do que você consiga se alimentar super bem, você precisa de suplementação para fazer esse complemento, tá? E quais são os suplementos que a gente fala que que casa bem com o cérebro? Né, que o cérebro necessita realmente. Um deles é o ômega 3. Não pode faltar ômega 3 na vida de uma pessoa. Desde criança até o idoso. Todos devem usar. A partir de 2 anos de idade, usa ômega 3. O seu pai, sua avó, se ainda tiver, precisa usar ômega 3. O ômega 3 desenvolve um papel crucial na saúde cerebral, tá, gente? Então, ele promove a função cognitiva de memória, aprendizado, principalmente crianças, tá, que têm dificuldade com a fala. O ômega 3 ela desenvolve, tá, neurônios que desenvolvem a parte da fala, da comunicação, além de proteger o cérebro contra danos oxidativos, reduz risco de doenças, né, regenerativas, como Alzheimer, Parkinson, demência, etc. Ômega 3 é o suplemento que não pode faltar dentro da sua casa. Não pode, não tem como faltar isso. Você fica mais inteligente usando ômega 3. Tem alguém aqui que gostaria de ser mais inteligente? Então, começa a tomar ômega 3. Outro óleo, você vê que óleo sempre é óleo, por quê? Nosso cérebro é recheado de gordura, realmente. E existe muita gordura boa, tá? E essas gorduras do ômega 3, do óleo de abacate, são essenciais para o cérebro. Então, a gordura do óleo de abacate, além de ser natural, vegetal, ela é fantástica. Então, por ter boas quantidades de ômega 3, 6 e 9 no nosso óleo de abacate. São gorduras saudáveis com ação anti-inflamatória, anticoagulante. O abacate também ajuda a prevenir doenças como derrame, depressão e Alzheimer. Olha que maravilha.
Tá? É fantástico. Maravilha? Vamos prosseguir. Vitamina B12. Gente, já foi comprovado que a vitamina B12 ela é fantástica para o cérebro, ok? Então, a perda da vitamina B12, a perda que você vai perdendo, tá? Ela perde a sua capacidade de reposição de células neurais, e por isso que você precisa da reposição da vitamina B12. Consequentemente, isso pode trazer AVC, paralisia, incontinência, tá? Ataque cardíaco, uma série de problemas que pode ser irreversíveis com a falta da vitamina B12, ok? Coenzima Q10 é outro suplemento que não pode faltar na sua casa, tá? Pode ajudar a repor níveis saudáveis das moléculas, tá? Ela repõe novas moléculas, fornecendo energia para as células cerebrais, evitando danos oxidativos, diminuindo doenças como Alzheimer e Parkinson. Melatonina, tá? Existem algumas coisas, gente, que aumentam o seu risco de ter câncer. Foca aqui de novo. Isso não quer dizer que você não vai ter, mas diminui muito o risco de você não ter. Então, o que faz aumentar o risco de uma pessoa ter câncer? Primeiro, o intestino. Você com o intestino sujo, o intestino ruim, tá? Pessoas que têm prisão de ventre, cuidado, a chance de você ter câncer é muito grande. Tem alguém que tem prisão de ventre aí? Conta comigo. Primeiro, prisão de ventre. Aonde o segundo cérebro é o intestino, ok? Segundo, estresse. Pessoa que é muito estressada. Tem alguém que é estressado aqui? Já acorda estressado. Ok, o estresse, tá? Mexe com toda a célula do corpo. Cuidado, o estresse também. Terceiro, insônia. Pessoas que não dormem bem. Maravilha? Pessoa que acorda muita noite, não tem um sono tranquilo, que dorme a noite toda, né? Então, ou seja, as fases do sono. Maravilha? Então, esses três itens aqui, se você evitar, as chances de você ter câncer é muito pequena. Pode acontecer? Pode, mas é muito pequena. Você quer ter uma chance grande ou uma chance pequena? Então, ou seja, se você eliminar essas três, você já evita aí 90% de possibilidade. E para isso, você ter um sono tranquilo, tá? E dormir bem, melatonina tá aí. Cara, e a gente está num país onde as pessoas querem dormir e começam a tomar remédio. E aí nunca vai ter um sono leve, vai ficar dependente de uma droga. E temos aqui uma suplementação que é essencial para o sono. E nós temos melatonina, conhecida como hormônio do sono. Ela comanda o corpo para adormecer. Então, pesquisa já descobriram que também ela é capaz de ampliar capacidade cognitiva do cérebro. Então, gente, melatonina é essencial, principalmente para quem quer ter um sono reparador. Maravilha? E o triptofano, tá? O triptofano é um aminoácido essencial que ajuda o corpo a produzir serotonina, né? São neurotransmissores relacionados ao bem, ao bom humor, tá? Popularmente conhecido como hormônio da felicidade, que também quem faz atividade física produz esse hormônio, tá? Então, principalmente quem tem depressão, ansiedade, tá? Qualquer coisa relacionada a isso, o triptofano é maravilhoso para quem está estudando, ele mantém o foco, o triptofano, tá? Então, é fantástico para quem tem TDAH, autismo, depressão, qualquer coisa relacionada a cérebro, tá? Para função de foco, tá? O triptofano é fantástico. Bom, então olha só, a gente precisa melhorar nosso cérebro. Então, a gente falou o quê? De atividade física, suplementação, e nós vamos falar agora do principal, que é consumir, mudar de hábito, tá? E primeiro, deixar de consumir lixo, tá? Onde você consome lixo? Televisão. Olha só o que passa a televisão. Geralmente na televisão passa coisa mais ruim ou coisa mais boas? Geralmente coisas ruins. E gente, entenda que o mundo ele sempre tem dois polos. Ele tem um bom, ele tem um mau, ele tem um frio, ele tem um quente, né? Ele sempre tem dois polos. Ele tem um céu, ele tem um inferno. Sempre tem dois polos. Ele tem o claro, ele tem o escuro. Beleza? Ele tem um feio, ele tem um bonito. Então, sempre tem dois polos no mundo, tá? E você pode escolher o que você está vendo. Porque acontece tragédia no mundo? Acontece. Acontece coisas boas no mundo também? Acontece. Para onde você está enxergando mais? Então, quando você começa a só ver televisão, você só começa a ver coisa ruim. Então, no seu campo energético, na sua mente, começa a acreditar que só existe coisa ruim na vida. Porque você está se alimentando daquilo. Tudo aquilo que você se alimenta é aquilo que o seu corpo vai te obedecer. Se você come todo dia pizza,
como é que seu corpo vai ficar? Não sei, você provavelmente já sabe a resposta. Então, quando você consome todo dia a televisão, tem gente que já liga de manhã a televisão no jornal, porque ele acredita que vai ficar mais esclarecido com as informações. Isso é uma grande mentira. Só que na televisão, quando ele liga o Jornal da Manhã, quais informações que ele vai ter ali? Mãe matou o pai, o fulano jogou, que a economia tá horrível, que não sei o quê, só coisa ruim que ele se alimenta, principalmente na primeira parte do dia, que é muito importante. Então, se você primeiro, na primeira parte do dia, evitar assuntos e situações que você vai se alimentar e poderá, tá, desempenhar as suas ações do dia a dia, evita principalmente na parte da manhã. E televisão é um dos maus incríveis. Bom, jornal que você lê, a leitura é fantástica, porque quando você lê, você ativa alguns sentidos, os que mais do nosso corpo. Entenda uma coisa, gente. Quando nós nascemos basicamente como se fosse um computador. Quando você compra um computador lá na loja, como é que vem as funções do computador? Ele vem com umas funções básicas ali, né? Aí, com o tempo, você fala assim, ah, cara, eu preciso colocar alguns programas que tem a ver. Aí você bota lá o Excel, aí você bota lá o PowerPoint, aí você baixa lá um joguinho que você quer. Você vai instalando alguns programas que você deseja, é assim? A gente também, quando você nasce, quando Deus coloca você no mundo, você nasce com algumas funções básicas. Que é o quê? De chupar, de chorar, de o quê? Funções básicas. E com o tempo a gente vai colocando aplicativos através de quê? Né? Da nossa cultura. Por exemplo, hoje você nasceu no Brasil, mas se você nascesse na China, sua cultura provavelmente seria outra, porque iria ser colocado aplicativos, né, culturas diferentes. Você ia ser uma outra pessoa, provavelmente. Então, no nosso dia a dia, a gente vai colocando no nosso filho culturas, hábitos do nosso dia a dia que a gente vai aprendendo. Maravilha? Tem gente que fala assim, ah, eu nasci assim, não. Foi hábitos e situações que foi te moldando a isso. Se você tem um filho, homem, e seu filho só assiste Anitta e Pablo Vittar, vai ser aquilo que ele vai aprender. Tá? Se ele assiste Rock Balboa e luta lá do UFC, vai querer ser lutador. Então é a tendência, porque é o que mais escuta, o que é mais frequência. E da onde nós aprendemos? Nós aprendemos através no nosso sentido. O primeiro sentido, o quê? Visual. Então, um dos maiores sentidos que a gente está enxergando. Auditivo, que a gente escuta, né? O que a gente se comunica, né? Aí também tem o olfato, né? E o tato. Quando você lê, você ativa alguns sensores, que é o quê? Você está enxergando, você está escutando a sua própria voz, então é a comunicação. Então você ativa um sensor muito importante, que é a leitura. Cuidado com o que você ler. Maravilha? Bom, e claro, né, o mal ou o bem, né, verdade, né? Conforme a gente olha. Para mim, para muitos foram benefícios que a internet ela nos trouxe para um mundo completamente diferente. Eu falo que quem tem entre 40 e 50 anos, tem alguém entre 40 e 50 anos aqui, gente? Essa é a única geração, basicamente, que viveu dois polos. A era analógica. Olha que incrível. Quem tem aqui entre 40 e 50 anos, gente, pegou a época da TV preto e branco. Pegou a era do orelhão, a era do bip. Olha quanta evolução. O que a era de hoje, de 30 anos, não sabe nem o que é isso. A era do fax, a era que não existia internet. E aí a gente pegou a era analógica e pegamos a era digital, que nunca mais vai voltar atrás. Nunca mais vamos ter, tá, a era analógica. É daqui para frente. Então, essa geração dos 40, 50 anos foi abençoada, realmente. É a era que eu estou aqui, acredito que alguns estão. Bom, e a internet trouxe muito benefício para a humanidade. Portanto, que nós estamos aqui conectados. Beleza? Bom, mas também tem muito lixo. 90%, tá, da internet é lixo. É conforme o que você quer aproveitar para você. Eu não sei se vocês sabem, um dos sites que é mais acessado do mundo são sites pornográficos, porque é a quantidade de lixo, tá? Então, ou seja, geralmente quando você vai ver o que mais bomba nas redes sociais são besteira,
dancinha, não é verdade? É mais besterol, o que mais bomba, na verdade. Aí quando tem um assunto sério, algo mais sério, geralmente não bomba tanto. Por quê? Porque a nossa cabeça está voltada para mais lixo. Então, cuidado que você consome nas redes sociais. Maravilha? E claro, pessoas tóxicas, tá? Pessoas que chegam perto de você só para reclamar, só para murmurar. Então, esses são hábitos que você precisa evitar. Tem pessoas que. Quem aqui que vai conversar com a pessoa nunca fala nada positivo, só fala coisa negativa. Alguém? Ou só acontece comigo? A pessoa chega perto de você e só está reclamando. Fala que, ai, que meu joelho, que minha coluna, ai, que eu tô doente, ai, meu Deus, é que eu tô sem dinheiro, ai, que meu dinheiro acabou, que eu não consigo pagar ninguém. O cara só reclama. Nunca chega para você para falar coisa boa. Alguém aqui, gente? Alguém? 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 Cuidado que você pode se olhar no espelho. Ok? Pode ser você. Cuidado. Já aconteceu comigo porque teve uma época que eu andava com pessoas tão negativas que eu me peguei, olhei para o espelho e falei, cara, eu sou reclamão. Eu sou aquele cara reclamão. Que eu chego perto das pessoas e só fico reclamando, pô, ó céu, ó vida, pô, que o governo, aí que o tal, que o salário tá ruim, e não sei o quê, minhas contas não pagam. Eu fui esse cara. E eu tive que me olhar no espelho e falei, cara, eu não quero ser mais esse cara, eu quero ser uma pessoa diferente. E aquele ditado que fala, pau que nasce torto nunca se direita, para pessoas isso não existe. Por quê? Porque nós podemos mudar. Mas cuidado, mudar a raiz é muito complicado, porque já criou um hábito. Então, quando você tem um hábito de reclamar muito, de murmurar muito, começa a criar uma raiz muito profunda. E aí, quando você começa a querer parar de ter esse hábito, você volta de novo para o hábito. Então, romper isso, se transformar numa pessoa diferente, gente, é muito difícil. Mas é possível. Se você quer se transformar, eu sei a dificuldade que é se transformar. Isso é em qualquer coisa. O cara tá numa profissão, para ele mudar de uma profissão, o cara é empregado, 20 anos sendo empregado. Você fala para ele um negócio para ele empreender, ele não sabe o que que é isso. O cérebro dele não entende isso, mesmo ele sabendo que aquele salário que ele ganha é uma porcaria. Mas o medo dele é muito grande. Por quê? Porque ele criou raízes naquilo. E mudar isso não é de um dia para a noite. Precisa decisão, precisa querer romper, realmente, para que você possa fazer essa transformação. Maravilha? Então, vamos construir algo que vai te prosperar. Ou seja, relacionamento, cuidados com relacionamento. Principalmente dentro da sua casa, relacionamento com seu filho, com a sua filha, com a tua esposa, com o teu esposo. Tá? Eu sei, também já passei por isso, porque, cara, a pior coisa que tem, você chegar em casa e ter uma mulher ou ter um homem que só reclama, cara. Como é que vai ficar a tua casa? Inferno, onde um local de conforto, de paz. Cara, dá vontade mais de ficar fora do que ficar dentro. Alguém já passou por isso? É horrível. Então, precisa, tá? Precisa conversar. A família é um time. Nada é perfeito, não estou falando que não vai acontecer, mas o ambiente que você vive, o convívio que você vive, precisa tomar muito cuidado. Gente, entenda os sinais. Se você é novinho, novinha, tá? Tá namorando, etc., veja os sinais. Como é que a pessoa trata o pai, como é que a pessoa trata a mãe, tá? Como é que a pessoa do dia a dia. Não acha que essa pessoa vai casar e vai mudar. Não vai. Ela pode até mudar com muita resistência, mas os sinais já mostram coisas diferentes. Como é muito difícil romper e ter essa transformação, é difícil. Então, olhe os sinais. Então, você tem o bom, converse com a pessoa, cara, ó, estou disposto a ter uma vida nova. Vamos ter uma vida nova? Vamos prosperar junto? A vida que a gente está tendo está boa? Nosso relacionamento. Vocês têm que conversar. Porque se não conversar para ter um alinhamento, claro que nem todo dia mas todo dia eu vou estar feliz. Não existe isso. Existe um país da maravilha, tá? Mas o dia a dia, basicamente, não pode virar um hábito ruim. Então, relacionamento, você precisa conversar para ter um relacionamento o mais bacana possível. Bom, e amigos? Você pode escolher, cara, a roda de amigos que você tá. Geralmente você você ganha o seu salário é a média das 5 pessoas que você convive. Geralmente, se você fala alto, é porque as pessoas que você convive falam alto. Exemplo, eu falo alto, porque as pessoas que eu convivo falam alto.
Então você se acostuma, porque você está no ambiente. Tem gente que fala, já viu quem tem filho e fala assim, ô meu filho, eu não quero que você se misture com aquela turma, não. Aquela turma lá, eu sei que já vi lá, saiu da escola fumando maconha, não quero que você ande com aquela galera. Você não fala isso pro seu filho, às vezes? Por quê? Porque você sabe que aquele ambiente vai contaminar. E contamina. Se você está num ambiente onde pessoas estão fumando maconha, a tendência é que você vá. Dificilmente você vai conseguir mudar o ambiente. Geralmente o ambiente vai te transformar. Se você está no ambiente aqui agora, você está aqui agora, ó, mais de 200 pessoas conectadas, no ambiente que é onde a gente está conversando, trocando ideia, para prosperar, para mudar de vida, e você vai escutando isso, seu cérebro, o campo energético começa a mudar. Ele começa a se adaptar. E é engraçado que você vai querer começar a ser igual a essas pessoas. Você vai querer copiar, você vai querer ter resultados, a sua postura, as suas ações, ela começa a ser parecida com as pessoas que você está convivendo. Isso que eu estou falando já é neurociência. Isso é comprovado. Maravilha? Bom, claro, você precisa sonhar, sonhe. Sonhe mais. Pense mais para você realizar. Cara, eu quero ter uma casa melhor. Isso não é pecado. Cuidado, tá, gente? Que muitas religiões aqui prendem a pessoa para miséria. O engraçado é que muitas religiões, não estou aqui falando de nenhuma, mas tem muitas religiões que mandam para as pessoas para ela viver na pobreza, porque se viver na riqueza é ruim. Engraçado que geralmente vai ver a vida dele é boa. Mas a dos outros é ruim. Tem que ser ruim, tem que ser pobre, tem que doar tudo. Cuidado. Então, você precisa sonhar. Você está nessa vida para sonhar, para prosperar. Beleza? Então, sonhar com uma casa melhor, sonhar com um carro melhor, sonhar com uma viagem, sonhar com uma vida melhor, uma vida estruturada. Cara, Deus quer isso para você. Maravilha? E claro, sorri mais. Dá um sorriso aí, gente. Dá um sorriso. Todo mundo, dá um sorriso. Sorria mais, tá? Tenha mais prazer da vida, tá? Tenha mais agradecimento, tá? Para que você possa conviver com as pessoas. Você vê que quando você abre um sorriso, geralmente você contagia. A pessoa também vai sorrir para você. Então, ria mais, seja mais feliz. Gente, a gente tá numa passagem aqui na vida. Isso é uma passagem. Vamos viver o melhor dessa vida. Vamos alimentar coisas melhores nessa vida, tá? Cuidado quando você se deparar com uma pessoa ranzinza, de repente a pessoa está com um problema, dá um sorriso para ela, tenta entender, tá? Então, ou seja, se torne uma pessoa feliz. Não é o dinheiro que vai te tornar uma pessoa feliz. Existem duas coisas, gente, que ele é como se fosse uma lupa. Presta atenção no que eu vou falar essa frase aqui agora, e ela é muito importante. Tem duas coisas na vida que é como uma lupa. Um é o poder, dois é o dinheiro. Ele não te transforma. Ele só aumenta o que você é. Vou falar de novo. O poder e o dinheiro não te transforma. Ele só aumenta o que você já é. Se você é uma pessoa ruim e você tiver poder, você vai ser um desgraçado da vida. Você vai ser ruim, porque o poder aumentou aquilo que você já é dentro. Se você é uma pessoa ruim, o dinheiro você vai ser pior. Muito pior. Mas se você é uma pessoa boa, você tendo poder, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Você vai ajudar muito as pessoas. Assim também o dinheiro. Então, aquele papo de que ó, a pessoa mudou porque tem dinheiro, não, ela já era aquilo ali. Ela já era aquela pessoa. Ela só aumentou. Foi uma lupa. Ela só aumentou o que você já era. Então, cuidado. Tem gente que, às vezes, o dinheiro e o poder vai aumentar aquilo que você já é. A minha pergunta é: o dinheiro e o poder vai aumentar o que em você? Coisas boas ou coisas ruins? Essa é a pergunta. Às vezes, Deus até evita te dar dinheiro. Aí você tem que fazer uma transformação na sua vida, uma mudança na sua vida, para que você prospere em vida de pessoas. Maravilha? E Deus, cara, deu algo fantástico pra gente. Deus, cara, Deus, de todos os animais do mundo, ele pegou o ser humano e deu algo especial. Muito.
Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. E ele deu o quê? Raciocínio e inteligência, que nenhum outro animal nessa terra tem. Ele deu criatividade. Olha o tamanho do nosso mundo, que nenhum outro animal tem. Sabedoria. Ele deu livre arbítrio para que você tome a decisão. Ele já fez isso por você. Não transfira a decisão por Deus. Ele já te deu o livre arbítrio para você tomar a decisão da sua vida. Para você se transformar naquilo que você deseja se transformar. E a todo momento a gente toma decisões. Você está aqui hoje, se Deus colocou você aqui, nessa oportunidade aqui, hoje está aqui com a gente, nada é à toa. Mas você tomou essa decisão de ficar. De repente tem pessoas aqui no treinamento assistindo, não está nem aí assistindo o treinamento, tá ali no celular, mexendo. Tá tudo certo, você tomou a decisão de fazer isso. Mas tem gente que tomou a decisão de prestar atenção no treinamento, e tem gente que vai botar em prática tudo isso. Porque a gente toma decisão a todo momento. E a decisão, ela tem um poder incrível de mudar um percurso, não só da sua vida, como de vida de pessoas. Uma pessoa tem o poder de transformar, às vezes, uma humanidade. Então, você tem o poder de transformar a vida da sua família ou das suas gerações. Você já viu que você tem um poder de transformar, às vezes, a vida do seu neto que ainda nem nasceu. Uma decisão. Então, Deus te deu o livre-arbítrio para isso. Maravilha? Então, para a realização de grandes feitos nessa terra, né? Ele te deu tudo isso. Ele te deu essa mágica que nenhum outro ser da terra tem. Nenhum outro ser vivo tem. Por isso que a gente, nós reinamos nessa terra, entre todos os animais, os mares e tudo. Porque Deus deu algo muito especial para a gente aproveitar. Maravilha? Entenda que pensamentos conduzem sentimentos. Foca aqui de novo para mim aqui, tá? É, pensamentos, ó, você está pensando em algo. O pensamento, ele conduz a um sentimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem prático aqui. Vamos supor que eu chegue para você agora e fale assim, cara, pense num dia muito triste que aconteceu na sua vida. Você começou a pensar e daqui a pouco você está o quê? Se eu falar para você pensar em algo muito triste, daqui a pouco você começa o seu próprio ombro a recair. Você começa a sentir isso. Assim também, quando é ao contrário. Quando eu falo assim para você, pense em algo feliz da sua vida, algo muito alegre. Aí você vai pensar no nascimento do seu filho, ou então na formatura, ou alguma coisa, uma promoção. Você começou a pensar, você começou a se sentir melhor. Quem aqui, em algum momento, às vezes está ali no sofá, pensou num negócio e começou a rir sozinho? Já aconteceu com alguém aqui, gente? Você está ali, daqui a pouco você lembrou de uma situação, nada a ver, só pelo fato de você pensar, você mudou o teu sentimento. Então, pensamento, tá? Gera sentimentos. E sentimentos gera ação. Então, se você quer mudar o seu resultado, tudo começa pelo pensamento. Pensamento, sentimento, muda o seu sentimento, muda o teu astral, que te conduz a querer fazer situações para melhorar ou para piorar, tanto faz, tá? E essas ações vão te conduzir a resultados. Como funciona a depressão? O cara está com um pensamento ruim ou triste, preso em um pensamento, que o sentimento dele é ficar ali enclausulado, preso dentro de um quarto, sentimentos ruins. As ações são as piores, porque só dá vontade de ficar dormindo, trancado, e geralmente em posição fetal, já viu? Posição fetal. E as ações vão gerar resultados ruins. Geralmente você vai ver. Então, gente, então se você quer mudar uma pessoa, começa a mudar o pensamento dela. Para você mudar o pensamento, eu já dei algumas dicas. Mudar o relacionamento, mudar o ambiente, mudar a suplementação, ou fazer atividade física, mudar a suplementação, mudar o círculo de amizade. Se você tem um filho que está com problema, cara, é fácil. Foca aqui, se você está com um filho com problema, mude os ambientes dele na hora.
Mudou, começou a pensar por que geralmente a pessoa que é drogada começa a ir para a igreja e muda. Porque começou a mudar o ambiente, o pensamento é outro, começou a orar, começou a ser o quê? Pessoas positivas, pessoas que tá torcendo por ele, o pensamento dele começou a ser outro. Aí os sentimentos de ser querida, que Deus ama ele, os sentimentos, as ações começam a ser diferentes, ele começa a querer se vestir melhor, começa a querer ajudar outras pessoas, ele começa a ter ações melhores e começa a ter resultados diferentes. Se você quer ter uma transformação na sua vida, ou na vida de qualquer pessoa, começa pelo pensamento. E o pensamento só vai mudar quando você muda o ambiente. Tudo aquilo que eu falei. Então, quando você, presta atenção nisso aqui, nessa mensagem, quando você sabe o que quer e tem Deus na frente, não existe o impossível. Presta atenção. Quando você sabe o que quer, tomou a decisão e tem Deus na frente como seu escudo, nada é impossível. Nada é impossível. Se for possível para um criador de ovelhas, um pastor de ovelhas, com todas as adversidades, ok? Mas ele tinha o querer dele, a decisão dele e Deus na frente. Nada foi possível para que ele possa hoje se tornar um dos reis mais conhecidos e bem-sucedidos do mundo, ok? Bom, se você achasse aí uma lâmpada mágica, né? O que você quer? Essa é a pergunta. Vamos supor que se eu tomar uma lâmpada mágica, cara, qual o teu desejo? Isso aí, qual o teu desejo? O que você quer? Faça os seus desejos. Cara, e é assim a vida. A vida é feita assim, cara, o que você quer? Faça os seus desejos. Um minuto. Algumas das maiores decepções, né, que eu tive e várias pessoas têm na vida, são coisas que você planejou fazer, quis fazer, mas acabou não fazendo. Aí depois vem uma outra pessoa e fez dar certo. Aí você pensa assim, puxa, mas eu tive essa ideia primeiro e não fiz. Quem aqui já passou por isso? Tinha uma grande ideia para fazer, estava com a ideia. Ele queria fazer, ele só queria fazer. Acabou não fazendo. Passou o tempo, veio uma outra pessoa e fez. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso. E às vezes está dentro da Atlântica aqui. Você está dentro de algo muito bom. Você já está dentro. Você até quer fazer, ok? Mas acaba não fazendo. Aí depois de um ano, você vai olhar, vai ver outras pessoas se tornando imperial. E você vai falar assim, putz, grila, cara, podia ser eu. Não é verdade? Então, ou seja, a pergunta é, tá? Você vai fazer ou vai deixar para outra pessoa fazer e depois você se arrepender? Maravilha? Bom, e aí que essa é que é a sua meta, né? Se tornar um imperial, tá? Ganhar aí em torno de 70 a 100 mil por mês. Se hoje você estivesse ganhando isso, tá? O que você realizaria? Não sei. Você ia ajudar pessoas? Que, cara, com dinheiro dá para ajudar pessoas. Lembrando, de novo, ó, o dinheiro potencializa quem você é. Se você é uma pessoa boa, você vai ajudar mais. Se é uma pessoa ruim, você vai ajudar mais. Você vai pisar ainda mais nas pessoas. De repente, você tem sonho para casar, ter um relacionamento. Vou contar um segredo para quem quer ter um relacionamento bom. Quem quer saber? Quem quer saber o segredo? Escreva. Escreva qual é a pessoa que você quer ter. Como é que é a pessoa? Escreva. Cuidado o que você fala para você. O seu cérebro pode acreditar. Já vi mulheres falando assim: eu tenho um dedo podre para namorado, para marido. Ah, meu, você é louco, eu tenho um dedo podre. Quem já ouviu isso? Cuidado. Você está certo. Você só vai conhecer só dedo podre. Cuidado com o que você está falando para você. Começa a ser diferente. Começa a falar para você, não, Deus vai mandar uma pessoa assim, 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 assim na minha vida. E você, cara, pode ter certeza, você vai começar todo dia a clamar isso para você. Declarar isso para você. Eu quero encontrar uma pessoa assim, assim e assim. Todo dia, essa pessoa já está vindo. Essa pessoa está chegando. Essa pessoa vai chegar. Todo dia você declarando isso. Quando você menos espera, vai aparecer para você. Faça o teste. Ok?
Você com dinheiro, ó, para poder o quê? Ali, poupar mais, ajudar, ou formar uma família, ou comprar uma casa dos seus sonhos. Cara, por que não, cara? Possível você realizar isso aqui dentro, ok? Comprar um carro dos seus sonhos, viajar. Cara, você pode viver o melhor dessa vida. Você pode tomar essa decisão. Deus te deu o livre-arbítrio para que você usufrua o melhor dessa terra, para você conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, usufruir de tudo isso. O dinheiro ele não é o mal da humanidade. Esquece isso. Sem dinheiro a gente não constrói hospital. Sem dinheiro a gente não constrói escola. Sem dinheiro você não viaja. Sem dinheiro a gente não constrói pontes. Para onde você está olhando? De repente, as pessoas falaram que o dinheiro é o mal da humanidade e você acreditou nisso, pô. Se lembra quando eu falei no começo que a gente sempre tem dois polos? Mal e bom, frio e quente, macho e fêmea. Sempre tem dois polos. Céu e inferno, quente e frio. De repente te venderam a ideia de que o dinheiro é o mal da humanidade. Você acreditou porque você olhou para isso. Vamos começar a olhar para coisa boa? Você prefere viver na Suíça ou viver lá na África? Você com dinheiro, você iria se tornar uma pessoa pior ou uma pessoa melhor? Qual é a resposta? Você com dinheiro, você pode se tornar uma pessoa melhor. Você pode doar mais para sua igreja, você pode doar mais para as pessoas, você pode, de repente, com muito dinheiro, comprar um bem para uma pessoa, uma casa, você pode ajudar pessoas. Você pode prosperar a sua vida, a vida dos seus filhos, filhos da sua família. Gente, você prosperando, você prospera a vida de pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que agora você decidiu e resolveu agora se tornar uma pessoa bem-sucedida, você amanhã, você virou imperial aqui dentro, tá ganhando lá 60, 70 mil reais, começou a transformar. Aí você vai falar assim, ó, eu quero reformar a minha casa. Vamos ver quantas vidas você tá. Só o fato de você prosperar, quantas vidas você já está tocando, beleza, você já vai prosperar a vida do pedreiro. Você já vai prosperar a vida do encanador. Você vai prosperar a vida do eletricista, porque agora ele vai ter trabalho. Você vai prosperar a vida do cara que vende cimento, que vende tijolo da loja. Agora, a vida do cara que você prosperou, do eletricista que foi lá, que você pagou, ele agora vai poder também comprar produto no supermercado, vai prosperar, o seu dinheiro prosperou a vida dele, prosperou a vida do cara do supermercado que agora ele passou a comprar mais. O fato de você comprar um carro novo, você prosperou a vida do vendedor que ganhou comissão. Só que você prosperou também a vida do empresário que tem agência. Você prosperou a vida daquela mulher que vai lá vender um cafezinho para os vendedores. Você prosperou a vida do cara que agora vai ter dinheiro para ir no supermercado. Olha o fato de você prosperar, quantas vidas você prospera. A minha pergunta é: o dinheiro é mau ou é bom? Depende. Ele vai potencializar aquilo que você já é. Maravilha? Vamos para a reta final aqui. Já estamos acabando isso daqui. Bom, aí a pergunta é: eu estou fazendo por merecer isso? Estou disposto a pagar o preço? Estou no foco para conquistar isso? Eu estou compromissado com isso? Eu perco o foco rápido? Eu desisto rápido das coisas? Eu reclamo muito? Printa essa tela. Eu mostro bastante plano? Eu divulgo o meu negócio? Eu não sei, cara. Eu tenho vergonha de divulgar, tenho uma vergonha de falar de perfume. Eu tenho, não sei, cara. E aí? Essa é a pergunta. Eu tenho medo de que as pessoas vão pensar e falar de mim. Ah, eu não sei. Tem gente que não prospera porque tem medo que as pessoas vão falar dela. O que as pessoas vão falar de mim? Que sou vendedorzinho de perfume? Tem pessoas que ainda não prosperaram aqui dentro porque tá com medo o que as pessoas vão falar dela. Cuidado, hein? Cuidado. A bênção já podia estar chegando na tua vida, ó. Ó, porque você está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. O que as pessoas estão pensando de você, meu irmão, é exclusivamente problema delas. Toca a sua vida. Toma a decisão, tome o livre-arbítrio, toque sua vida. Esqueça o que os outros vão pensar de você.
O que os outros vão pensar de você não paga as tuas contas. Desde o momento que você está fazendo algo ético, honesto e moral, meu irmão, taca fogo nessa vida. Qual seria a atitude de um imperial hoje? Se você quer ser um imperial, você já tem que ser um imperial hoje. Tem que decidir. Você tem que liderar a equipe? Você precisa liderar a equipe. Ah, mas eu só tenho uma pessoa na minha equipe. Não tenho nenhuma, só tenho eu. Começa a liderar você. O que você vai fazer, as suas ações que você vai fazer. O imperial dá treinamento? Começa a dar treinamento. Ah, só não tem ninguém para dar treinamento. Começa a dar treinamento pro seu filho, da tua esposa, pro esposo. Depois daquela pessoa que está entrando na tua equipe. Começa. Opa. Opa, voltou aqui. Você estaria presente nos eventos, nos seminários? Você acha que o Imperial falta treinamento? Falta um seminário? O que tu acha? Eu acho que não falta. Você acha mesmo que quando eu for Imperial, eu não vou faltar um seminário? Nunca vai ser. Nunca. Porque a tua mentalidade ainda está lá arraizada, presa. Ah, é porque o seminário é domingo e eu tenho que ir para a igreja. Ué, então a igreja é mais importante que o seu negócio? Como assim, Luciano? Claro que é. Tá bom. Não tem nada a ver com Deus, tá, gente? Tá bom. Eu era militar. Eu tinha um negócio, eu era militar. Aí eu tô de serviço no domingo. Eu vou ligar pro meu comandante. Comandante, eu não vou domingo, não, pro plantão, porque eu tenho igreja domingo, tá? Isso acontece? Mas por quê? Ah, porque o militarismo era trabalho. Isso aqui não é trabalho, não. Você é enfermeira, tá de plantão domingo. Chefe, eu não vou pro plantão domingo agora, não, porque eu tenho igreja. Isso acontece? Ah, não, porque na enfermagem é trabalho. E aqui não, aqui a gente só tá de zoeira. Estamos aqui brincando de fazer negócio. Pô. Mas como é que você enxerga esse negócio? O meu trabalho prosperará a minha vida, a minha família, a vida de pessoas da igreja. É assim que eu tenho que pensar. Claro, tudo tem o seu tempo. Mas se eu tenho um evento da minha empresa, o mais importante é o evento da minha empresa, que vai pagar minhas contas, vai me prosperar e é o meu negócio. Se você pensar assim, acabou, meu irmão. Tudo muda. Eu sei que é forte, algumas pessoas ainda não estão prontas para isso, tá? Você iria falar mais do negócio? Que tal pensar igual o imperial? É só pegar a frequência. Qual é a frequência imperial? Qual é a atitude? Imaginar, sentir, ser, fazer e ter. E, gente, para a gente ir para a reta final, cara, você tem que cadastrar pessoas, vender produto, estar dentro do sistema, treinar, motivar, duplicar e nunca para. Luciano, você faz tudo isso todos os dias. Eu corro atrás de pessoas novas para cadastrar, vender produto, estar dentro do sistema, treinar, motivar, duplicar diamantes. O tempo todo isso. 3 linhas de raciocínio. Cliente, cadastrar pessoas e duplicar sistema. Se você entender isso aqui, acabou. A pergunta é, na convenção, qual é o teu PIN aí? Digita o teu PIN aí. Digita o teu PIN. E lembre-se, você nasceu para vencer, cara. Às vezes tem pessoas, a vida tá difícil, eu sei, tá? Mas acredite. Acredite, é hora de vencer. Nós já nascemos vencedor. Deus é tão forte. Essa força vem de dentro de você. Para você fazer a principal você pode corrida da vida. Até tocar o céu. No meio de trilhões de pessoas. Se crer. Você já venceu. Então você já nasce vencedor. Só que o processo da vida vai criando situações. Acredite que nenhum de nós está pronto para te inspirar. já nasceu com jeito pra super-herói. Tem gente aí fora que vai se inspirar na sua nossos sonhos, você é uma mãe, a gente é quem constrói. Cara, é vencendo os limites, vai escalando as fortalezas.
conquistador. conquistando o impossível pela fé. Campeão, Um passo de cada vez. Não acho que você vai vencedor, alto, Deus das asas, sabor. faz teu voo. Ame a vida, Campeão, tem algo para vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite, e nenhum de nós eu vou já nasceu com jeito pra super-herói. Vamos repetir isso. Pra te Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui juntos.